Mesmo com o fim dos impedimentos sociais, os amantes apaixonados continuam se separando. Para Flávio Gicovati, isso é um sinal de que o que leva à separação dos amantes é algo que está dentro de nós e está relacionado às nossas primeiras experiências afetivas. É sobre isso que Gicovati fala agora neste segundo bloco do Café Filosófico. As pessoas que acompanham um pouco o meu trabalho sabem que uma das coisas que mais eu insisto e repiso é na necessidade de separar amor de sexualidade. Quer dizer, o amor é um impulso completamente diferente do sexo. O amor é alguma coisa que eu vou falar daqui a pouco, e o sexo é uma excitação agradável que deriva da estimulação de certas partes do corpo, que são as zonas erógenas. O amor não é excitação, o sexo é excitação. Então, para poder mais claramente fazer essa separação, para poder entender o fenômeno da separação dos amantes, nós precisamos entender um pouquinho melhor do amor e que tipo de obstáculo, já que o obstáculo não é externo, tanto assim que acabaram os obstáculos externos e os casais continuam não vivendo as boas relações amorosas, não é? Continuam fugindo das boas relações amorosas, o que é que impede a realização amorosa de fato e dentro da cabeça de cada um de nós. A primeira coisa, então, seria a gente se entender um pouquinho melhor, afinal, o que é o amor. A minha reflexão sobre o amor durou todos os anos 70, os anos 80 e termina mais ou menos recentemente num livro, principalmente num livro que chama Uma Nova Visão do Amor. Mas ela começou também, além desta influência do livro do Caruso, e obviamente na Arte de Amar do Erich Fromm, que é uma referência dos anos 50 importante, também no Banquete do Platão, né? Que é um texto onde praticamente o tema de conversas e diálogos é sempre o do amor. E a fala do Aristófanes, que é clássica, é o famoso mito do andrógeno, não é? A história era mais ou menos a seguinte: para sempre a grande pergunta no banquete é, afinal, o que é o amor? Então Aristófanes conta a seguinte história: que na origem o animal humano era duplo. Tinha 2 cabeças, 2 troncos, 4 braços e 4 pernas. Vou contar simplificadamente. Esse animal duplo era muito altivo, arrogante e autossuficiente. Cometeu um grave erro. Desafiou as divindades, ou a divindade, né? Elas, ou a divindade, furiosa e com esta arrogância e prepotência do animal humano, muito autossuficiente naquela sua completude, resolveu enfraquecê-lo definitivamente e o partiu ao meio. Então, a partir de então, cada uma dessas metades, constituídas por uma cabeça, um tronco, 2 braços e 2 pernas, ficou fraco, cabisbaixo, buscando desesperadamente reencontrar a metade perdida. O curioso dessa história, do meu ponto de vista, e isso me foi aparecendo ao longo dos anos, é o seguinte: sempre achei fascinante a história dos mitos, porque não sei de onde as pessoas tiram essas ideias, né? Mas o incrível é que às vezes tiram essas ideias, não sei de onde, mas elas correspondem a alguma coisa que existe, né? E isso é que é o fascinante. Então, se vocês imaginarem, a mulher no fim da gravidez é um animal que tem 2 cabeças, 2 troncos, 4 braços e 4 pernas. E é meio metida, suficiente e arrogante mesmo. A mulher grávida fica um pouco posuda, né? Então, o momento em que a criatura é definitivamente enfraquecida corresponderia justamente ao momento do nascimento. Ou seja, o momento em que se rompe, que se divide ao meio, é o momento do nascimento, né? Experiência provavelmente a mais dramática de todas, ou das mais dramáticas que nós passamos na vida, que também foi tema de um livro interessantíssimo do Otto Rank, um autor psicanalista, discípulo do Freud, uma das figuras mais interessantes e
pelo que eu sei, nunca traduzido para o português. E tem um livro que chama Trauma do Nascimento. E o trauma do nascimento corresponderia à ideia de que este momento do nascimento é um momento de dramática ruptura e transição de uma situação mais confortável aqui para outra muito pior. Como se, na verdade, o nascimento fosse um momento horrível, porque o indivíduo sai deste aconchego, deste calor, desta alimentação permanente, deste tudo resolvido para ele, para uma condição objetiva onde ele tem que passar por frio, calor, fome, sede, cocô mole, cocô duro, enfim, todas as coisas que as crianças pequenininhas padecem. Essa ideia também aparece claramente no Gênesis, né? E também sempre até entender isso, eu sempre ficava me perguntando por que raios que eles falavam que a vida começa no paraíso, né? E depois há a expulsão do paraíso, né? Então, agora para mim é claro, a vida começa mesmo no paraíso, né? A situação uterina, do ponto de vista nosso, é vista e vivida como paraíso. E, portanto, a expulsão do paraíso acontece. De fato, há um momento do nascimento em que a condição da gente piora, né? Que é exatamente a expulsão do paraíso. A força que impulsiona a criança na direção da mãe, ou o sentimento que corresponde a esta força que impulsiona na direção da mãe, corresponderia ao fenômeno do amor, né? Então o amor é o sentimento que a criança tem pela mãe, porque se aproximando fisicamente da mãe, ela experimenta a sensação de paz e de aconchego parecida com aquela que ele vivia no útero. Ele ou ela vivia no útero, né? Então o amor é o sentimento que se tem pela pessoa cuja presença provoca na gente a sensação de paz, aconchego e tranquilidade, completude que nos falta quando estamos sozinhos. Isso, óbvio, que significa que o primeiro objeto do amor da criança é a mãe, e essa figura vai sendo substituída ao longo da vida por outros objetos. Mas sempre o objeto do amor é aquele cuja presença nos provoca o aconchego, a paz, né? Nos tira do desgosto da solidão, se quiserem colocar dessa maneira. Então, numa linguagem, vamos dizer, mais tradicional, mais técnica, o amor seria um prazer negativo. O que quer dizer um prazer negativo? É um prazer que deriva do fim de um sofrimento, né? E não um prazer positivo, como é o caso do sexo. O sexo, para ser excitante e agradável, não depende de um sofrimento anterior, né? O indivíduo pode estar muito tranquilo e tem uma excitação prazerosa a partir do zero, né? No caso do amor, não. Há um desconforto pelo fato do indivíduo se sentir sozinho, essa sensação de incompletude ou de metade, nós vivemos mesmo, todos nós temos essa sensação de que isto aqui é uma metade. Demora para a gente descobrir que isto aqui é um inteiro, se é que a gente descobre. Não é? A gente vive como se fosse uma coisa incompleta que precisa se completar através de uma aliança com outra pessoa. Se não houvesse essa sensação de incompletude, provavelmente não existiria o fenômeno do amor. Agora, do ponto de vista da criança é muito fácil, ela quer estar grudadinha na mãe, pelo menos é o único anseio ao longo do primeiro ano de vida. A partir do segundo ano, a criança começa a gostar muito de conhecer o mundo. Ela sai, especula, mexe em tudo. Primeiro nela mesma, depois começa a querer mexer em tudo, botar tudo na boca, etc. Todo mundo conhece isso, não é? E ela vai compondo os seus interesses, os seus gostos, a sua identidade. Ela vai naturalmente formando a sua individualidade, que é uma força que a impulsiona na direção oposta à mãe, não é?